Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, ó, senta o dedo no like aí que tem muita coisa pra gente discutir aqui. Se for novo aí no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Nesse vídeo aqui falaremos muito de Alex Teixeira e também das 5 rodadas finais agora da Série B. A hora da verdade chegou. O Vasco tem uma tabela muito difícil, considerando casa e fora mais favorável, que são 3 jogos em casa e 2 jogos fora. O último jogo pegando equipe da parte baixa da tabela, o Vasco pega nesse sábado agora. E depois, nas 4 rodadas derradeiras, 4 confrontos diretos, que podem acabar não sendo confronto direto. Com o passar das rodadas, eu já explico para vocês o porquê. Antes disso, a rodada do Brasileirão começa amanhã e você que se amarra em fazer aposta esportiva, ó, Bet7k é a grande aposta do momento. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite máximo de bônus de R$ 1.200. Indicou um amigo, ganhou vintão para ganhar. E também, parada é a seguinte, agora você tem lá o cash out, fez uma apostinha, Diguinho, acho que o negócio não vai dar bem o que eu apostei. Você pode encerrar antes, se você estiver perdendo, você perde uma grana menor. Se você estiver ganhando, acho que os caras vão virar o placar que eu botei. Tá esquisito, tu pode encerrar antes e já garante a graninha. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a rodada 33 foi finalizada ontem. Cruzeiro e Ituano se enfrentaram no Mineirão às 9h30 da noite. Esse pobre coração Cruz Maltino aqui foi dormir depois de meia-noite porque estava assistindo o jogo. Jogo muito bom tecnicamente, diga-se de passagem. E já vou fazer comentar algumas situações aqui. A rodada 34, que é a rodada que inicia amanhã, nós temos um jogo chave que a gente de novo vai ter que torcer aí por uma vitória do Cruzeiro. E aí aqui eu já faço algumas observações a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, 4 horas da tarde, domingo. É o único jogo do domingo, é o jogo que encerra a rodada. Então a gente vai ter que jogar no sábado, ganhar aí o Novo Horizontino e dar uma secadinha no Sport, porque em caso de vitória do Sport, permanecem 3 pontos do Vasco pro Sport. E na outra rodada tem Vasco Sport. Então dependendo aí da combinação dessas 2 rodadas, dependendo de quanto o Sport ganha, caso ele ganhe o Cruzeiro, e de caso o Sport vença o Vasco, dependendo de quanto for o placar, o Sport pode tirar o Vasco do G4, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Então é fundamental para a gente ir a Pernambuco, pelo menos com uma folga de poder perder um jogo e voltar a vencer os 2 jogos em casa, depois que é Sampaio Corrêa e Criciúma, e se manter no G4, é fundamental um tropeço do Sport. O Sport joga contra um Cruzeiro, já campeão brasileiro da Série B e com acesso garantido. E ontem, para mim, o jogo do Cruzeiro era uma incógnita. Como o Cruzeiro vai se comportar diante do Ituano? E o Cruzeiro jogou muita bola. Dá gosto de ver o time do Cruzeiro jogar. E me surpreende muito. Não vou comparar os elencos, pelo amor de Deus. Não seja leviano e entenda o que eu estou querendo dizer. O time do Cruzeiro jogando me lembra muito o time do Flamengo do Jorge Jesus. Não, a diferença é que eles fazem uma linha de 3. Cara, o time inteiro do Cruzeiro joga no campo de ataque do time adversário. O Zé Ivaldo, que é o zagueiro pela direita numa linha de 3, que faz uma espécie de lateral direito, e o Brock, que é o zagueiro pela esquerda, que faz uma espécie de lateral esquerdo, os caras jogam no campo de ataque do time adversário. O Oliveira, que é o zagueiro central, que fica meio que pela sobra ali, ele joga lá à frente do círculo central. É um negócio bizarro, dá um nervoso. Você vê o campo inteiro do Cruzeiro para trás e o Cruzeiro sufoca e amassa o adversário. E aí você vê a qualidade do Ituano, que nos últimos 5 jogos o Ituano não perdeu. O Ituano tem 3 vitórias e 2 empates e é um adversário que a gente tem que ficar muito de olho. O Ituano empatou ontem, o Cruzeiro fez um gol com o Edu, tomou um empate no segundo tempo em cima. E o Ituano não cedia a pressão. O Cruzeiro fez de tudo para ganhar o jogo.
E isso mostra o espírito bizarro desse time do Cruzeiro e do puta técnico que é o Pesolano. Os caras campeão brasileiro já com acesso, faltando 5 rodadas, eles se mataram pra ganhar o jogo, cara. Ficaram putos, brigando, xingando o juiz por um suposto pênalti no último lance do jogo que não existiu. Então, assim, Cruzeiro com Pesolano aí, se chegar alguns reforços aí, vai dar algum trabalho, cara. Porque, assim, você vê que o Cruzeiro tem um jeito de jogar, tem um treinador pulso firme que sabe o que quer e os caras se matam por ele. Então, vide isso, o resultado ontem foi positivo pra gente. O melhor resultado era uma vitória do Cruzeiro, porque o Ituano faria um ponto a menos. Mas com o empate de ontem, o Ituano caiu para a 7ª colocação. Ele tinha iniciado a rodada na 5ª colocação, estava a 2 pontos do Vasco e agora está a 4. Diria hoje, esse retrato para mim, a gente vai ter que esticar até o jogo do Sport. Até o 9º colocado tem briga. O Sport com 49, o Sampaio Corrêa com 48, o Ituano com 48, Londrina e Criciúma com 46. Acho que o Londrina está com a viés muito de baixa, mas matematicamente eu tenho que considerar ainda. E o Criciúma vinha muito bem e teve uma derrota nessa rodada para o Vila Nova. Criciúma também, ó, que tem um detalhezinho curioso, tá? O Criciúma, eu fui dar uma olhada na tabela deles, ó. Eles pegam o Náutico, que é o Lanterna em casa. Pode ser até o jogo do rebaixamento matemático do Náutico. Depois, eles vão jogar... e eles estão a 6 pontos do Vasco contra o Ituano, que pra gente aqui o melhor cenário é um empate ou caso o Criciúma tropece nessa rodada agora, que ele vença o Ituano na outra rodada. Eu vou explicar o porquê. Caso o Criciúma ganhe esses 2 jogos, confronto direto contra o Ituano, e ganhe do Náutico, que é o Lanterna, e são jogos perfeitamente possíveis, eles igualam hoje a pontuação do Vasco. Aí vamos partir da premissa que contando que o Vasco ganhe o... Vamos lá, deixa eu recalcular aqui. O Criciúma tem 46. Se ele ganha os 2 jogos, 49 e 52. O Vasco já tem 52. Se o Vasco ganha do Novo Horizontino, ele vai a 55. Contando com uma derrota pro Sport, 55. E aí, qual é o rolê? O outro jogo depois do Sport é Vasco e Criciúma. Então o Criciúma vem para São Januário, caso ganhe do Vasco, eles empatam em número de pontos. E vai ser decidido Pra nossa sorte, cara. Pra nossa sorte, a gente tem uma vitória a mais. Mas já fica empatado em número de pontos aí. Faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Então por isso que eu não descarto essas 2 equipes, sabe? O campeonato ainda tá muito embolado. E o Ituano, que eu acabei de dizer para vocês, pega o Guarani em casa, que vai ser um jogo difícil. O Guarani ainda tá precisando de um pontinho ali para poder eliminar a chance de rebaixamento, mas joga em casa, é uma equipe da parte baixa da tabela. E na outra rodada, o Ituano recebe o Sampaio Corrêa. E é um jogo confronto direto. Se ele quiser o acesso, ele tem que ganhar esse jogo. E ele está a 4 pontos do Vasco. Se ele vence os 2 jogos e o Vasco perde, por exemplo, para a equipe do Sport, olha como embola tudo nessa reta final. Então eu acho fundamental, pensando na rodada 34, óbvio, antes de qualquer coisa, é o Vasco vencer o Novo Horizontino e a gente torcer muito pro Cruzeiro jogar a Vera de novo o jogo e empatar o jogo ou ganhar do Sport, porque a gente ganha a possibilidade de poder tropeçar no jogo no confronto direto. E se for a Pernambuco voltar com um ponto, tá muito bom. Trava o Sport e a gente faz mais um pontinho tendo 2 jogos em casa para matar de vez a parada. Mas a gente tem que ficar de olho grande aí no Criciúma, olho duro aí na equipe do Sport e do Ituano. Acho que são as equipes que a gente tem que olhar melhor. E o Sampaio Corrêa, olha como é que esse campeonato está muito maluco. Por isso que eu acho que a gente vai entender melhor o campeonato nas 3 rodadas finais. Nessa rodada agora, o Sampaio vai pegar o CSA fora. É um jogo dificílimo. O CSA é o primeiro time na zona de rebaixamento e vai dar a vida. Caso o Sampaio Corrêa consiga uma vitória fora, que ele não vem conseguindo, ele continua ali a 4 pontos do Vasco. E na outra rodada, o Sampaio Corrêa pega a Chape em casa. Então é bem provável que ele vai ganhar esse jogo. E a gente sabe que ganhar do Sampaio Corrêa lá é um Deus nos acuda. Sampaio Corrêa, que na outra rodada joga com o Ituano fora de casa. Lembra que eu falei daquele confronto direto? E na outra rodada eles pegam o Vasco em São Januário.
Então não dá para descartar essa galerinha aí. Só dá para ler melhor depois dessas 2 rodadas agora. Como é que vai ser o comportamento do Vasco, como é que vai ser o comportamento do Sampaio Corrêa e como é que vai ser o comportamento também de Ituano e Criciúma. Londrina, num primeiro momento, acho que tem chance matemática, mas acho que ainda é melhor ainda botar a barba de molho, que eu acho que eles já empinaram a pipa já. Porém, essa rodada agora, eles pegam o Grêmio em casa. Se o Grêmio ganhar o jogo, o Grêmio praticamente sela seu acesso matematicamente com 59 pontos, fica dependendo de uma vitória em 4 jogos, e o Londrina sai de vez da briga. Mas, em caso de vitória, tropeço de uma galera, ganha um ânimo e uma moral muito grande ganhando do Grêmio, e volta a poder brigar. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Bahia demitiu o treinador. Torcida organizada do Bahia cobrou os jogadores no aeroporto, cara a cara, ficaram o elenco do lado, o treinador e os caras cobrando. Saiu uma informação aí de que desde que passou a SAF, internamente os jogadores sabiam que não ia ficar e estão fazendo corpo mole, estavam querendo aumento de bicho aí para poder botar o time na primeira divisão. Uma confusão danada lá dentro do Bahia, para essa questão de transição de SAF durante a temporada. Então o Bahia também, se não botar a barba de molho, vai se enrolar. Tem um ponto a mais só que o Vasco. E pra mim, o Bahia vai ter que jogar a vida nessa rodada. Por quê? Vai pegar uma carne assada que é o Brusque, que vem de 5 derrotas consecutivas, vem tropeçando de tudo quanto é jeito. E se eles não ganharem do Brusque em casa, que é o vice-lanterna, e tá mal, não é um time que vem aí mostrando que tá tentando alguma coisa ainda no campeonato, aí, meu amigo, o emocional vai pro ralo. E aí sim, dependendo da pontuação da galera, já na outra rodada o Bahia corre risco de sair do G4. Faltando 4 rodadas e o negócio vai ficar feio. Até porque o Bahia, na rodada seguinte, o Bahia pega o Grêmio fora de casa. E é o jogo que pode ser o jogo do acesso matemático do Grêmio. E aí, se eles perdem esse jogo também, provavelmente eles saem do G4 nessa rodada. E aí, faltando 3 jogos, o Bahia recebe o Vila Nova em casa, que pode estar brigando ainda matematicamente, vai se manter na primeira divisão. O Guarani em casa, na mesma situação, e vai para a última rodada pegar o CRB fora de casa. Então Bahia tem fundamentalmente esse jogo do Brusque, que é o jogo para ganhar, manter a gordura e voltar o ânimo nessa troca de treinador. Se perder, dificilmente ganha do Grêmio lá em Porto Alegre e pode se complicar. Então, por todo esse cenário que eu trouxe para vocês, acredito eu que essas 2 próximas rodadas serão decisivas para a gente definir, literalmente, faltando 3 rodadas, é essa galera aqui que briga. Até porque, dependendo da divergência de pontos, não vai tirar isso em 3 rodadas que a própria galera entrega os pontos, né? Então, acho que hoje, até o 9º colocado, até o Criciúma, tem briga. Criciúma, Londrina, Ituano, Sampaio e Sport. Beleza? E Vasco e Bahia. Então vamos ficar de olho aí. Falando em briga, tem um camarada aí que acho que pode ser um reforço de peso aí nessa reta final e foi contratado para isso, mas não vinha rendendo. Alex Teixeira. Vou deixar com vocês passando aí na tela números dele na partida contra a equipe do Operário. 45 minutos em campo, 2 gols marcados, 28 passes certos de 30 tentados, ele errou 2 passes, 1 passe decisivo e a nota no SofaScore foi de 8.3. E o Alex Teixeira foi muito criticado pela torcida, com razão até aqui, pelas atuações dele. E ele fez 2 publicações nos stories do Instagram. Tá passando para vocês aí na tela. Você é gênio, você é fera, você é incrível, cara. Não vai dar certo, tá achando que sabe de tudo. Seu esforço vai ser em vão, perdedor. E tá ele com o dedinho no ouvido aqui, ou seja, ele tá querendo responder a galera aí, ó. E aí fez uma publicação bíblica aqui, ó. Ninguém tem força para atrapalhar o que Deus planejou. Amém. Tomara, Alex, que esse jogo aí do Operário tenha sido jogo realmente aí para tu... A gente sabe que futebol é mais de 50% confiança e o resto é qualidade e capacidade técnica do próprio atleta. Que esse jogo possa ter mexido com seus brios e que o Jorginho tenha entendido definitivamente que você não é mais ponta. O Alex Teixeira hoje é um atacante,
é um segundo atacante, é um meia atacante. Ele joga na faixa central do campo, caindo para o lado. É um jogador que se movimenta, faz um 2, tem tabela, triangulação, drible curto. E vê o desempenho do Alex Teixeira dentro da área. Dentro da área, ele marcou 2 gols que foi anulado contra o Brusque. Vocês lembram dos 2 gols? Um gol de cabeça e uma bola que sobra, ele domina e dá uma pancada, que alegaram que bateu na mão dele. Ele sofreu o pênalti, que o Nenê fez o gol no jogo do Guarani, contra o Bahia. O time espaçado, longe, que isso é uma desgraça. Mas algumas vezes ele fez algumas jogadas individuais contra a Ponte Preta como meia. Ele quase fez um gol de cavadinha, botou o Raniel 2 vezes na cara do gol, bateu a falta, que a bola passou pingando pro geral e a arbitragem deu gol pro Raniel, que a bola só raspou na cabeça dele. Mas na minha visão ali foi o gol do Alex, mas deram pro Raniel. Então o Alex teve lampejos. Bom jogo foi o Operário. Ele teve lampejo contra a Ponte, alguns lampejos ali contra o Guarani, contra o Bahia também. Mas jogando ali, ó, de centroavante ou como meia. Acho que, inclusive, o Alex é um cara que mostrou muito poder de finalização. Então, acho que nesse momento aí, eu valeria o teste dele na vaga do Raniel. Para ser um centroavante mais móvel, para sair, fazer combinação de jogada. O Vasco tem um time muito leve, em volta Marlon Gomes, Andrei, Figueiredo quando tá jogando, Egnaldo. Então ele poderia, inclusive, fazer essa troca com o Egnaldo. O Egnaldo entrar na área, ele sair, enfim. E até mesmo jogar na vaga do Nenê. O Nenê que joga esse jogo tá ainda pendurado. Para a próxima partida, infelizmente, o Alex Teixeira tá fora da partida e não vai poder atuar pelo 3º cartão amarelo. E aí, só para finalizar, para vocês entenderem, talvez, esse desabafo do Alex Teixeira, o GE fez uma matéria interessante, falando do jejum de gols dele. Era o maior jejum da carreira do Alex Teixeira. A vitória do Vasco por 3-2 sobre o Operário no Paraná tem nome e sobrenome, Alex Teixeira. Além de ajudar a equipe a encerrar uma sequência de 8 derrotas seguidas fora de casa com seus gols, o camisa 7 quebrou o maior jejum da sua carreira, somando o período em que teve no Besiktas da Turquia, com os 11 jogos sem marcar pelo time de São Januário. O atacante vivia uma seca de 22 partidas sem balançar as redes. Desde o retorno ao Vasco, a única participação em gol havia sido na assistência para Raniel, na derrota por 3-1 para a Ponte, lance que eu narrei para vocês aqui na 23ª rodada da Série B. Naquela altura, a torcida vascaína se empolgou, já que era apenas o 2º jogo do camisa 7 na volta ao Brasil. Porém, as atuações abaixo da média fizeram com que o Alex Teixeira se tornasse um dos alvos de crítica dos torcedores e perdesse a titularidade. Antes dos 2 jogos contra o Operário, fazia tempo que o Alex não balançava as redes. O atacante havia marcado pela última vez no empate do Besiktas em 1-1 contra o Adana Demirspor, na 25ª rodada do Campeonato Turco. O jogo foi realizado em 14 de fevereiro deste ano. E de lá para cá, foram 22 jogos disputados pelo Besiktas e Vasco juntos, 11 jogos por cada clube. Em 2009, no 2º ano como profissional atuando pelo Vasco, o atacante passou em branco em 21 partidas seguidas. Mas vale ressaltar que naquela altura, Alex ainda era um jovem recém-promovido com os seus 19 anos. Então tomara que o Alex Teixeira realmente reencontre aí uma coisa que é fundamental para qualquer atleta, que é confiança, e ele tenha mais uma semana para se preparar, já que ele está fora do próximo jogo, e aí ele volte já com o Jorginho, tendo a leitura de que o Alex não é o ponta. E outra, o Alex, assim como o time como um todo, se prejudicou pela escalação do próprio Jorginho na estreia dele contra o Grêmio, e também da insistência do Emílio Faro em colocar os 3 medalhões em campo. Raniel de centroavante, Alex de ponta e Nenê de meia. Esses 3 jogadores juntos acabaram dando uma lentidão muito grande para o time do Vasco e arrebentando o sistema defensivo. Depois o Jorginho toma a iniciativa de tirar o Alex Teixeira e o Vasco melhora um pouco mais a combatividade, mais longe ainda do que era quando o Vasco tinha Peck e Figueiredo e o Gabriel Dias ali na lateral direita. Beleza? Como disse a própria matéria, que esse jogo tenha sido o ressurgimento do Alex Teixeira, que tem um futuro em aberto, né? Muita gente sabe o potencial técnico que o Alex Teixeira tem, mas não vinha desempenhando. Aceitou um salário simbólico aí para jogar no Vasco, mas ainda não tem futuro definido para 2023.
Acho que pro próprio Alex Teixeira, pensando em 2023, vai ser fundamental esses 4 jogos aí, para ele ser decisivo, jogar bem, fazer a diferença e mostrar, ó, eu tenho condição de estar aqui pro ano que vem. É isso, galera. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e logo mais o Diego em volta. Valeu, fui!